Livro dos Espíritos, ensaio teórico da sensação nos espíritos. 257. O corpo é um instrumento da dor. Acho que vou acelerar mais a leitura. Se não é a causa primária desta, ou pelo menos uma causa imediata, a alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ser ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar o exercício da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como de real fora? Não as vemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhe falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que é tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas. As aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revela os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver por gozos materiais. E inúmeros outros fatos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar à explicação que passamos a resumir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende ao espírito e que o tira do meio do ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade do fluido magnético até certo ponto da matéria inerte. Poder-se dizer que é a quinta essência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não é o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com a do corpo. Essas últimas, só por termos de comparação, as podemos tomar não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa do frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-lo visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentam é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como nós vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o espírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado um corpo, sabe que ele pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto acha qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Diz-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes me corroerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, ainda menos o espírito, roía-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se reproduzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo com o corpo. Repercussão talvez não seja um termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado ao perispírito, o que lhe causava a ilusão, que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não fora, em vista, roído pelos vermes. Em vida, roído pelos vermes. Havia um sentimento de um fato da atualidade. Isso mostra que por deduções que podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente por já não haver nele espírito nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado. Ela se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que o espírito é que está a consciência. Lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como o corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis da mesma... Mas dir-se-á
Desde que, pelo perispírito, é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmite ao espírito, sendo o espírito puro e inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhes causam. Entretanto, ele experimenta as sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles as têm? Ignoramos-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos precisamente como é, por falta de termo próprio, e dos selvagens para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciência e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais densos, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhe sucedia quando vivos. Pode dizer-se que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhe chegam assim a sensorium communem, que é o próprio espírito, embora de modo diverso, e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz, qual temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma, o espírito, tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pelas grosserias dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre. E então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que queiram ouvir e sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. À vista, esta é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se segue à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através dos espaços indefinidos do futuro e do passado, depende do grau de purificação ou de pureza e de elevação do espírito. Objetarão talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos e eis que informais de que ainda sofremos. Desta ou daquela forma será sempre sofrimento. Assim, pode dizer-se que continuemos a sofrer muito e por longo tempo, mas também que deixamos de sofrer até mesmo desde um instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhes teriam sido possíveis evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, uma palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, e muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra.
certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismos. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência destas ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha para o fazer e não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas desse mundo importâncias que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares de espíritos que na Terra pertencem a todas as classes da sociedade. Ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sob esse aspecto não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares, do que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram, e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que continuam o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste mundo.